embora a segunda vinda seja a partida de vários sinais, sacrilégio, desolador, Mateus 24:15, grande tribulação, versículo 21. Leia, por favor, rapidamente aí, Mateus 24:15. Depois leu 21 e depois leu 29. Olha lá, quem encontrou, lê, por favor. E a abominação da desolação está no lugar santo em meio. Versículo 21. Verso 21. Porque haverá de tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio até agora, Aflição, como nunca houve. E olha que se você olhar para a história do mundo, misericórdia. Verso 29. e a estrela cairão em branco, e as potências do céu serão As potências, a potência, né? Não abalada. Então, olha bem. Eles não indicarão o tempo exato da volta de Jesus, mas os sinais estarão aí. Então, esses são os momentos. Triunfante e gloriosa. O retorno de Cristo indica o seu caráter glorioso, num contraste marcante com as circunstâncias simples e humildes da sua primeira vinda. Porque a primeira vinda ele veio naquela simplicidade, né? Ele virá nas nuvens com grande poder e glória, Mateus 24:30. Ele estará acompanhado de seus anjos e será anunciado pelos anjos. 1 Tessalonicenses 4:16. Lê aí para mim, por favor. 4:16. Eu vejo o Senhor descerá do céu para ali, olha a direita de Deus, e morreram em Cristo, ressuscitarão e Ok. Eu vou dar um resumo, não se aperre não. Viu? A unidade da segunda vinda. Um grupo de cristãos conservadores, como não, viu? Ensina que a vinda de Cristo, na realidade, ocorrerá em duas etapas. Preste atenção. Essas etapas são o arrebatamento e a revelação, ou a vinda para os santos. E a vinda para os santos, esses dois eventos serão separados pela grande tribulação, que, segundo se acredita, deve durar cerca de 7 anos. O arrebatamento livrará a igreja da agonia da grande tribulação. Então, ao final dos 7 anos, o Senhor voltará mais uma vez, trazendo a igreja consigo, numa grandiosa chegada triunfal. Cristo será então estabelecido em seu reino milenar sobre a terra. Em contraste com o pré-tribulacionista ou tribulacionismo, outras concepções da segunda vinda de Cristo sustentam os 3 termos mais importantes para a segunda vinda. São a parousia, né? Ou a apocalipse, né? Ou epifaneia. Os pré-tribulacionistas alegam a parousia se refere-se ao arrebatamento, o primeiro estágio do retorno.
só dizer uma coisa a vocês aqui. Bem interessante. Depois você dê uma pesquisada. Depois você dê uma pesquisada sobre o pré-tribulacionista, o tribulacionista e o monismo. Dê uma lida. Tá? Porque não vai dar tempo da gente falar muito sobre isso por causa do tempo. Mas é o seguinte: há quem crê que Jesus virá antes da tribulação. E Jesus, principalmente a quem segue a doutrina arminianismo, quem segue essa doutrina arminiana é, por exemplo, a Assembleia de Deus, de Belém, algumas da Assembleia de Deus, né? Algumas igrejas pentecostais também, pentecostal em si, alguns, segue essa doutrina, né, que Jesus virá antes da grande tribulação, que a igreja não passará pela tribulação. Há outros que acreditam que a igreja passará pela tribulação, que no final Jesus virá. E há quem acredita que a igreja ela passará um período, Jesus virá, nem que seja no início ou no meio, mas não em toda a tribulação. Então há essas três linhas que Jesus virá, ou antes, ou depois, ou num período entre antes e depois, né? E o início, talvez no início. Então, se você acredita em um desses fatos, não tem problema. O importante é que ele virá. E o Espírito Santo, mais a gente sabe que é o Espírito Santo que conhece o povo. Certo. Nada da justiça e do juízo final. Não é isso? Como é que aquele antes e figura vai ser salvo? Pronto. Lá na frente, deixa eu ver se toca alguma coisa aqui, a gente toca nesse ponto. Então, assim, a gente sabe que Jesus virá. Se é pré, após, não interessa. Interessa que ele virá. Certo? Eu tenho a minha crença, ensino de acordo com o que eu creio, porém, eu deixo que outras opções vocês também sigam. Naquilo que vocês acharem, porque vocês também têm que pensar. Tá? Depois vocês dão uma pesquisa, coloca lá, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e você dá uma averiguada lá. Depois eu boto um grupo lá, alguma coisa. A gente passa por tribulação, mas a grande não. O mundo é o mundo. Não. Há que diz que é um período, né? Um período de... Tem lá as 7, a profecia de Daniel. Oi? Vai. Na verdade, Apocalipse, ele é dividido em 3 partes. 3 partes, que eu não vou falar hoje. Eu posso falar no grupo, jogar lá no grupo. De capítulo até capítulo, que fala sobre isso. De capítulo até outro capítulo, que fala aqui. Então, haverá a vinda de Jesus, a ira de Deus derramada, os 7 selos, as taças, os cavalos, né? Tudo isso que fala sobre a ira de Deus que descerá sobre a terra. Né? Por isso que ele diz o seguinte: há 7 anos de tranquilidade, porque mais depois de 7 anos haverá a cobrança terrível. Paulo declara, cadê? A gente lê isso aqui, foi? A iminência da segunda vida. Jesus falou aos seus discípulos para estarem prontos para a sua volta, uma vez que
não sabiam quando isso ocorreria. Se há outros eventos, quem deve ocorrer antes da volta de Cristo, tais como grande tribulação, é difícil compreender o motivo pelo qual ele disse que a hora era desconhecida, pois ele sabia, pelo menos, que retorno não ocorreria antes de tais eventos tivessem ocorrido. Paulo declara que guardamos nossa bendita esperança, em Tito 2,13. Exige que o próximo evento, no plano de Deus, seja a vinda do Senhor. Mas se o próximo passo for a grande tribulação, dificilmente teremos esperança ou alegria antecipadas. Antes, nossa reação seria de medo e apreensão. Jesus indicou pelo menos 3 parábolas do homem nobre que partiu para a terra distante, Lucas 19:11, das virgens prudentes e as nécias, e a dos talentos. Sobre a ressurreição. O ensino bíblico é a base da esperança do crente diante da morte. A Bíblia é clara em prometer ressurreição aos que creem. No Antigo Testamento, Isaías 26:19, ele diz assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exaltai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos mortos. Daniel 12:2 também vai dizer: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A ideia da ressurreição também é afirmada em Ezequiel 37:12-14. O Antigo Testamento insinua que podemos esperar o livramento da morte, quer dizer, o Sheol. Isaías 49:15. Mas Deus remirá a minha alma do poder ou do Sheol, pois ele me tomará para si. Eita glória! Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. A nossa tradição é enterrar. Ou enterrar o gaveta. O que você acha da cremação? Cremar o corpo. Queimar lá na fornalha. Aí já bota o queima-pó. Se você... E aí, o que é que você acha? Quer mais falar da palavra? E aí? Você acha que é antibíblico queimar o corpo? É pecado? Olha, lembra aquele do pensamento? O que é certo para ela pode não ser para mim? Mas quem vai quebrar essa força aí? É a Bíblia. A Bíblia fala alguma coisa sobre queimar? E os e o mar dá conta dos seus? Quem morreu afogado? Quem morreu em incêndio? Quem morreu, né? Explosões, aviões. Então, olha. Quem morreu? Sepultando. A terra não comeu, o fósforo não esfarelou. Mas o poder de Deus fará um milagre. Exatamente. Então, olha, enterrar, jogar no mar, botar para o bicho comer. Tem muitos que foram comidos por animais ferozes. Entendeu agora? Mas olha os textos que nós lemos. Os mortos ressuscitarão. Ele está falando o quê? O corpo ressuscitará. O espírito estará lá. Paraíso. Então, quando Jesus vier, os mortos serão ressuscitados primeiro. O espírito está esperando esse advento desse dia. Caso um dia Marisa morre, o espírito dela vai para lá.
O espírito dela vai estar consciente, não estará dormindo, não estará roncando, não. Estará bem ciente. Outra coisa, ela estará aguardando o dia da vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, digamos que o marido foi cremado. Acha muito lindo. Chique. Eu, particularmente, acho bem viável, né? Menos trabalhoso. Eu não sei se é porque já foi tempo velório, né? A gente vai, né? Pouco rapidinho. Né? Aí, observe que quando Jesus vier, o corpo dela ressuscitará. Meu amigo, não terá nem poeira. Mas o poder dele fará o corpo ressurgir. A terra vomitará o corpo. As águas, os animais aparecerão, irmão. E lá encontrará o corpo, o espírito. E nesse momento, o corpo será glorificado. Mas eu não tinha braço. Agora vai ter. Outra coisa. Você acha que você ressuscitará como idoso? Como criança? Não. Jovem. Transformados. Eu acho que é minha até cabelo eu vou ter aquele dia. O quê? Ciente das coisas. Estará dormindo. Estará ciente. Né? Estará lá. Né? Bem ciente. Claro, esperando o dia da vida do Senhor. Não só os vivos estão esperando, mas também os mortos. Por isso que quem morre no Senhor, ele está bem. Ele está bem quando está chorando aqui. Se acabando, ele está lá dizendo, chore. Não. Agora, não. Agora, quem morreu sem Jesus, meu irmão, também sabe, viu? Também está bem ciente, viu? O que vai acontecer, viu? Olha, isso é uma ideia. E quem é que domina é o diabo, né? Pronto. Eu também. Eu acho que nós temos uma ideia assim que Satanás mandava no inferno, que eu não nada disso. O inferno foi preparado para castigo de Satanás e os demônios. Então Satanás não reinará. Ao contrário, ele será castigado lá. Porém, os homens também irão pela desobediência. Então o inferno é muito real. Não é dessa forma, mas o pior inferno, minha gente, é viver a eternidade separado definitivamente de Deus. Tu imagina o vazio. Você já teve um momento da tua vida de tua vida não ter mais sentido, de ter um vazio na tua alma, não ter um pingo de Deus. Imagina a pessoa querer morrer e não poder. Irmão, isso é terrível. Imagine isso, quando viver a eternidade longe de Deus, nesse tormento, matando ele por dentro. Terrível. A obra do triunfo. Todos os membros da Trindade estão envolvidos na ressurreição dos crentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo, não foi o irmão Paulo, mas o apóstolo, que o Pai levará os crentes por meio do Espírito. Romanos 8:11. E há uma ligação especial entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição geral.
Um ponto a destacar especialmente por Paulo em Coríntios 15, 12 a 14, ele diz assim: ora, se o crente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Em Colossenses 1:18, Paulo refere-se Jesus como primogênito dentre os mortos. Você sabe o que é primogênito dentre os mortos? Foi o primeiro. Em Apocalipse 5, João, de modo semelhante, refere-se a Jesus como primogênito dos mortos. Depois de uma lidazinha lá. Corporal com a natureza. Aí você vai dizer, poxa, meu Jesus não ressuscitou aquela menina? Ressuscitou Lázaro? Mas aí, foi Jesus que ressuscitou. Mas na questão da pessoa ressuscitar naquela espontaneidade. E vai acontecer conosco também. Ele vai dizer, ainda que eu esteja morto, eu viverei. Quem procura salvar sua vida, a perder lá. Mas quem perder por amor de mim, achará. Romanos 8:11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio do Espírito em vós habita. Vemos isso também em Filipenses 3:20, 21. No capítulo da ressurreição de 1 Coríntios 15, voltando a Paulo 15, né? Afirma, semeia-se um corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Verso 44. Paulo também deixa claro que a ideia de que a ressurreição já ocorreu, ou seja, em forma de uma ressurreição espiritual, não incompatível com o fato de que os corpos ainda jazem nos túmulos. É uma heresia isso, tá? A redenção do crente é tratado como o abrangente do corpo, e não apenas a alma, em Romanos 8:23 de 1 Coríntios 6:12 e 20. Paulo destaca o significado espiritual do corpo. Nossos corpos são membros de Cristo, verso 15. O corpo é um templo do Espírito Santo, verso 19. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, verso 13, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor para o corpo, verso 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Alguma dúvida? E haverá ressuscitação dos corpos? Não, né? Você acha que as enfermidades que temos aqui, teremos lá? Não. A enfermidade é consequência dos pecados. Lá do diz. A morte também. Então, claro, que naquele dia, na ressurreição dos corpos, o corpo glorificado, não haverá doença, não haverá defeito físico. Nascer uma pessoa com problema, deficiência, não terá isso. Não terá. Perfeito. Quem morreu idoso? Velhinho. Céu, vou usar um termo aqui, um termo pejorativo, mas não é brincando com o céu, tá? Mas no céu não é asilo e nem é creche. No céu teremos uma idade jovem. Uma idade jovem. Por aí. 20, 30, tá jovem. E permanecerá essa idade, pastor?
Eita, a irmã está falando também. Vem aí, coloca aí, falando. Escuta aí. Vai Deixa a irmã Rafael está falando. Fala, irmã. Vai permanecer jovem. Isso. Porque imagina uma criança, bebê, morrer. Está no céu. Quem é que vai cuidar lá? Não. Oi? Gente, se Deus tem o poder, olha, as coisas do céu, por isso que Paulo diz assim, coisas inefáveis, a coisa tão extraordinária, que nós conheceremos os profetas, se a gente nunca nem viu. A gente terá consciência. Gente, quem deu sabedoria a Adão para colocar o nome dos animais? É a mesma coisa que vai acontecer. Olha, na verdade, quando Deus criou Adão, tu acha que criou ele velho ou ele novinho? Novinho não, mas uma idade jovem. Também não criou idoso, porque já está cansado. Entendeu? Então, quando ressuscitar, gente, jovem, vamos estar jovem. Tá? Vamos estar jovem. Lá você não vai ficar velho, cansado, como aqui não, com artrose, artrite, né? Vai não. Será um corpo glorificado, gente. Glorificado. Terá problema, defeito físico, não terá problema, dor de coluna. Não. É um corpo glorificado mesmo. Entendeu? Por isso que para nós, morrer não é final, é início. Claro, ninguém quer morrer hoje. Ninguém quer morrer amanhã. Mas a gente sabe, se eu for morrer, eu sei o que me espera. Eu sei o que me aguarda. Enquanto estamos aqui, a gente terá toda essa vida. Mas o que está nos esperando ainda é coisa muito melhor. Aleluia. Tenho a certeza disso. Olha que coisa boa. Digo, eternidade jovem. Meu pai. Jovem. É? Não estou dizendo que é 30. Eu estou dizendo que é jovem. Jovem. E você não gosta não do seu jeito, não? Melhorar um pouquinho, né? Tá vendo, irmão João? Tá vendo? Olha, se Jesus vier, Olha, gente, o negócio é tão glorioso que eu vou dizer, 2 pessoas que foram ao céu, viram e não queriam voltar. Um era João e o outro era Paulo. Paulo não queria vir, João também não. Não, aqui é melhor. Não, mas você tem que voltar. Viu? Paulo era um homem super, mega inteligente. Mas Paulo não soube nem trazer palavras, adjetivos daquilo que ele viu. Por isso que ele usa o termo coisas inefáveis. Coisas que não tem como explicar. O céu, o que Deus está nos preparando, o negócio é tão sublime. Por isso que não é todo mundo que vai. Que as pessoas não enxergam a promessa do Senhor. A maior promessa não é você ter uma casa dos seus sonhos, não é você ter um carro dos seus sonhos, um salário, uma conta bancária dos seus sonhos, mas o que te aguarda lá. Por isso que vale a pena a gente sofrer um pouco aqui, pagar, rejeitar algumas coisas aqui, mas a gente tem direito lá, viu? Lá. Aleluia. Quando Cristo retornar, o nosso corpo original será levantado e transformado. Nossa forma humana será mantida também glorificada. Meu Deus. Outro argumento indireto em defesa do caráter corporal da ressurreição é que a ressurreição de Jesus foi de natureza corporal. Jesus apareceu aos seus discípulos quando estavam amedrontados, achando que ele era um espírito. Jesus o acalmou, dizendo: por que estás perturbado?
E porque sobe em dúvida ao vosso coração. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. Porque o Espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24. O nosso corpo ressurreto terá alguma relação com o nosso corpo espiritual. Sendo dele derivado, haverá uma transformação ou uma metamorfose. Ele manterá e, ao mesmo tempo, glorificará a forma humana. Estaremos livres das imperfeições e das necessidades que tínhamos na terra. Olha, Marisa. Ambos crentes e incrédulos. Deixa eu ver quantos falam. Deixa eu pôr aqui. A maior parte da referência à ressurreição dos crentes, Isaías 26, 9, fala da ressurreição de uma forma indicada, que se trata de um prêmio. Jesus fala da ressurreição do justo. Paulo expressa seu desejo e esperança para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Nenhum dos evangelhos nem escritos de Paulo fazem referência explícita ao fato dos incrédulos serem ressuscitados. Por outro lado, há uma série de passagens que indicam uma ressurreição de incrédulos. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha. Julgamento final. A maior parte... Segunda vinda também, a segunda vinda do Senhor Jesus ressaltará no grande julgamento final. Para muitos, essa é uma das perspectivas mais assustadoras com respeito ao futuro. Assim pode ser para os que estão de fora de Cristo e, por conseguinte, serão julgados entre os ímpios para os que estão em Cristo. Porém, é algo a ser aguardado com ansiedade, uma vez vindicará a vida. Um evento futuro. O julgamento ocorrerá no futuro. Jesus falou em Mateus 11:24. E digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo. Eita, Deus! Para com os da terra de Sodoma do que para contigo. Em outras ocasiões, ele falou claramente sobre o julgamento que executará o julgamento com a ressurreição futura. Os autores hebreus afirmam de forma clara e direta, assim como os homens serão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, referência claras e claras. Observe. Na segunda vinda do Senhor Jesus, a gente sabe que a primeira vinda ele veio, morreu, ressuscitou. A segunda vinda, ele virá arrebatar a igreja. E quando ele vier à terra, ele virá ele, os anjos e a igreja. Nós. O julgamento, a Bíblia vai dizer que nem... Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra que... Qual foi o juízo de Sodoma e Gomorra? Foi destruído, foi estado. Haverá menos juízo de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, o dia do juízo será mais cobrado do que o dia de Sodoma e Gomorra. A referência que ele faz. Quer dizer, Jesus veio como um cordeiro, mas naquele dia ele virá como um leão. Jesus, hoje, ele é advogado, onde fala em 1 João, filhinhos, vós pequeis, mas tendo advogado com o Pai Jesus Cristo, para vos perdoar os vossos pecados. Mas naquele dia ele não será mais advogado, ele será juiz. E ele julgará. Aí a pergunta é: seremos julgados? Vou te responder no final. As Escrituras especificam que o julgamento ocorrerá após a segunda vinda. Jesus disse em 2 Coríntios 5:10, porque o Filho do Homem há de vir
na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essa ideia também é encontrada em Mateus. Jesus Cristo é o juiz. Aqui a gente já retratou, né? Jesus retratou-se sentado no trono glorioso. Aqui você pode dar uma lidazinha que Jesus virá naquele dia como juiz para julgar realmente a todos. Ninguém poderá dizer, eu não sabia. Por isso que tem que ser pregado em toda parte, para que ninguém possa dizer, eu não sabia. O objeto do julgamento. Todos os homens serão julgados. Todos. Paulo nos alerta em Romanos 14, 10. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos os segredos serão revelados. Tudo que já ocorreu será avaliado. Alguns perguntam se os pecados dos crentes estão incluídos nisso. Parece desnecessário. Os pecados desnecessários. Os pecados são universais. A Escritura nos leva à certeza de que os pecados dos crentes serão revelados, embora naturalmente sejam revelados como pecado perdoados. Deus é mau. Além disso, os anjos malignos serão julgados. Os demônios, né? Nessa ocasião, Pedro escreve 2 Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, o Tártaro. Não é o dente do Tártaro, não. Lá o inferno. Os entregou ao abismo das trevas, reservados para o juízo. Os anjos bons, por outro lado, participarão do julgamento, tendo a responsabilidade de reunir todos os que serão julgados. Os que comparecerem serão julgados de acordo com a vida na terra. Paulo disse que compareceremos ao julgamento. Para cada um receba segundo bem ou mal, se tiver feito por meio do corpo. Jesus disse que na ressurreição, os que tiverem feito bom serão para a ressurreição da vida. Os que estiverem praticando mal, para a ressurreição do juízo. Embora possamos referir-se a Mateus 25, 31 a 46, que a diferença e as boas, Jesus indicou que alguns que alegam ter praticado boas obras, outros, lembra daquele texto que diz assim, naquele dia aparecerão o Senhor, mas no teu nome eu não profetizei, mas no teu nome eu não expulsei demônio, o Senhor dirá, mas apartai de mim que eu não te conheço. Não é porque está na igreja, não é porque às vezes prega, corrige o culto, ou tem até cargo, significa que seja salvo. O salvo a gente conhece pela sua vida. A transformação da sua vida. Deixa eu adiantar aqui. A irreversibilidade do julgamento. Uma vez concluído o julgamento, será permanente e irrevogável. Não terá mais como mudar. Julgamento, chuva. Por isso que tem que ser em vida. Faça o que tiver de fazer boa em vida. Os justos e os ímpios serão enviados para a habitação definitiva, para os castigos eternos, mas os justos para a vida eterna. Deixa eu ver aqui, viu? Opa. A história não seguirá simplesmente sem curso, mas sob a direção de Deus. Chegará uma consumação no final, seus propósitos serão alcançados. Nós, como crentes, devemos estar vigilantes, trabalhar na expectativa de um retorno certo. O Senhor, nosso corpo, será transformado em algo melhor. As imperfeições que hoje conhecemos desaparecerão. Isso aí a gente já está repetindo o que eu falei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos seremos levados ao tribunal. Mas lembra que a Bíblia diz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O nosso julgamento, na verdade, nós não seremos julgados. Porque o nosso nome já estará escrito no livro da vida. Claro, que os nossos pecados que são revelados, mas já são justificados. Por quê? Ninguém naquele dia poderá dizer, eu fui julgado
injustamente. Imagino eu assim. Imagine Deus abrindo a cortina da eternidade e mostrando as vezes que praticamos, que recusamos a presença de Deus. Imagina. Senhor, não fiz isso não, quem tivesse a mostrar assim. Então ninguém chegará como inocente. Na verdade, não existe ninguém inocente. Todos somos culpados. Porém, naquele dia, os que estão em Jesus não sofrerá condenação. Serão justificados. Então, se eu posso dizer, pastor, que eu posso dizer que eu sou uma pessoa salva, claro. Se você sabe quem era você, quem é você hoje, que realmente Deus habita em você, que você é uma pessoa diferente, você é salvo, irmão. Você crê em Jesus, pegou a tua vida para Jesus. Por que Satanás luta tanto para nos tirar da presença do Senhor? Ele vai para o inferno, mas eu vou levar o resto comigo. Falando as claras. Pronto, essa palavra eu acabei de dizer, não existe ninguém inocente. Não é porque eu faço. Quem tem esse termo de mas eu pratico bem é os espíritas. Acha que a prática do bem e ajudar o próximo vai. Que é um dos 3 pilares do espiritismo, é isso, né? A ajuda ao necessitado, ao próximo. Mas, olha, a pessoa pode ser generosa e não ser salva. Porque o único caminho da salvação não é por obras, mas por Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Você pode ser boa, generosa, mas se você não aceitar Jesus, vai para o caldeirão do rolo. Né? Infelizmente, a gente... Mas aí a questão, olha, vamos mirar o seguinte, pessoal, vamos mirar o seguinte. O aceitar Jesus, qualquer um aceita. O grande problema é se essa pessoa recebeu a salvação. Se esse aceitamento foi algo de Deus, algo do Espírito Santo, se foi realmente um arrependimento, não significa que alguém que aceitou Jesus, todo mundo, olha, não é porque você está na igreja que vai confiar em todo mundo, não, viu? Porque não é todo mundo que está ali que é crente, não. Tem um bocado de bandido no meio. Aleluia. Tem. A gente não sabe quem é quem não, meu irmão. Ó, um tempo desse mesmo. Olha aqui, o Lê colocou. Faz sinal. Cadê que colocou? Saiu aqui. Ó, mas quem é salvo realiza boas obras. É aquilo que... Eita, saiu aqui. Não, pastor, só concordando com você. Tá falando, Andrei? Deixa eu ver. Foi só um comentário, só concordando com o que o senhor está dizendo. Tem gente que diz que as boas obras levam à salvação. Aí misturam porque muitas vezes as pessoas veem as pessoas salvas fazendo boas obras e pensam que fazem as obras para ser salvo. Mas na verdade a gente só faz as obras porque nós somos salvos. Tem pessoas que pensam que faz as obras para ser salvo, mas fazemos a obra porque somos salvos. Pronto, é aquilo que a gente falou quase no início, né? Fazemos as obras boas, por quê? É aquilo que a gente falou. O que é certo para mim pode não ser para você. Então, o que define o que é certo é as Escrituras. E ele manda a gente fazer boas obras. Beleza. Aí vem a segunda parte. Quando Deus habita agora em nós, através do Espírito Santo, isso é impulsionado. Isso é algo gerado dentro de nós que nos caminha a praticar ainda do bem. Por isso que hoje a gente procura viver melhor, ser um melhor marido. Antes você poderia ser um bom marido,
Eu não sei, eu vou usar um exemplo aqui desse casal aí. Eu não sei como é que ele era por vivência antes. Mas eu acredito que hoje, como os dois são cristãos, eles procuram vivenciar melhor do que antes. Está correto? Não é? Eu acredito que vai ter situação que ele poderia agir de uma forma ela, mas... Poxa, mas já deu aquela trava. Né? Embora que casal é uma benção, né? Casal é uma benção. Mas na questão da prática, Marisa, em fazer boas obras, não vai garantir salvação, não. A salvação só em Jesus. Certo. O que significa testamento? Digamos, vou dar um exemplo aqui. Digamos que a irmã Rosiane, um parente dela morreu e deixou uma herança para ela. Muitos gados, muita terra, certo? Essa herança vai ser para ela. Automaticamente vindo para ela morrendo, passa para quem? Os filhos, não é? Não vai passando? Quando Adão peca, a herança que recebemos dele foi passada de pai para filho. Uma criança nasceu hoje, ele não é inocente. Ele já herdou a herança de Adão. Nem pecou, mas a natureza dele já é caída. Já. Engraçado é que a gente, vou usar esse termo de Marisa, engraçado é que a gente acha que Deus é justo. Por exemplo, coitada da criancinha, inocente. Deus é muito mal. Não existe ninguém inocente. Entendeu? Deus é bom. Agora. Olha. Veja bem. Olha, a chamada aqui vai terminar. Veja bem. Isso aí, vamos falar em um tempo bem fácil, bem simples. Bora lá. Paz crente, tranquilo. Uma criança. Você crê, uma criança é inocente, vai ao céu, crê assim. Entendeu? Você crê dessa forma. Mas uma coisa é certa, gente. Ninguém é inocente, não. Nem uma criança que nasce, nem um idoso, é velhinho, coitado do idoso. Certo? Nem o camarada que é bom, como ela deu a mãe dela, gente boa. Tem gente aí que é bom, tem um coração bom. Mas o que precisa receber salvação é como diz, não é as obras, certo? Mas Cristo Jesus. Precisa-se render-se a Jesus. Reconhecer o sacrifício de Jesus. Essa aí é a questão. Salvação por meio do Senhor Jesus. Não, a gente poderia entrar num debate disso aí, tem uma proposta disso aí, baseada até pelas escrituras, olhando para o Antigo Testamento, olhando para o Novo Testamento. Mas uma coisa é certa, gente. É porque nós criamos, viu, irmã Rafael? A gente cria em nossa mente, com Deus. A gente cria em nossa mente com Deus. Nós temos que olhar Deus pela
perspectiva bíblica. O que é Deus? Olha para a Bíblia. Vamos ver o que é Deus. Quando Deus chegou para Saul e disse assim: mata de mulher a criança animal. Será que Deus é injusto porque ele mandou fazer isso? O rei obedeceu? Não. O que aconteceu com ele? Aquele mesmo povo, lá na frente, se levantou contra Israel e quase extermina Israel. O povo. Deus sabe. Então, assim, na questão de salvação, gente, não tem ninguém inocente. Quando disse bom mestre, Jesus disse, bom é só o meu Pai que está no céu. Nós temos lapso de bondade. Você pode ser bom hoje, amanhã você pode ser ruim. Você hoje pode chegar para mim e dizer, pastor, eu vou lhe abençoar. Eu creio. Deixa Deus lhe usar. Deixa Deus lhe usar. Mas amanhã, eu não tiver oportunidade no culto, você dizer. Não, talvez nem peça. Também não dou. Mas chegar assim, não ajudo mais. Não me deu oportunidade. Você está entendendo? Lapso de bondade. Eu posso ser bom hoje e amanhã não. Deus é bom sempre. O caráter de Deus é imutável. O meu não. O teu não. A gente muda. Aí vem você ver uma pessoa assim, eu não gostei com o jeito daquela pessoa. Aí vem aquela pessoa que pode ser tão maravilhosa. Mas só porque a gente viu, e na primeira visão, primeira leitura, eu já acho que aquela pessoa deve ser tão chata. Depois vê. Não é isso. Quando é crente, ele já sabe que é bênção. Eu estou falando cristão, gente. Eu não estou falando do disfarçado. Não. Olha. Vamos deixar essa parte da criança. Eu acho que isso perde o bom de vocês. Perfeito. Olha, inocente não existe, tá? Inocente não existe. Tá bom? Será que essa criança já ouviu falar de Jesus? Não ouviu falar de Jesus? Vamos deixar esse assunto por conta, porque a hora foi embora. Então eu preciso fechar a aula. Mas eu tenho que trabalhar. Mas assim, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu quero impactar vocês mesmos. Para que vocês saibam que salvação não é brincadeira. Salvação é uma coisa muito séria. E para ter a salvação, olhe, não queira ser reconhecido como profeta. Não queira ser reconhecido como profeta. Não queira ser reconhecido como pregador. Não queira ser reconhecido como grande. Não. Queira só salvação. Só. Quero servir ao meu Senhor. Servir a igreja que eu congrego. Se me der oportunidade para um dia eu ser um diácono, eu vou fazer com alegria. Se um dia eu ser dirigente, eu vou ser com alegria. Mas que isso jamais substitua e venha substituir a graça, o privilégio e o amor de ser salvo em Jesus. Aleluia. Entendeu, irmão? Então, Deus abençoe. Qualquer dúvida, vá no grupo e lance no grupo. Quiser continuar. Olha, quiser continuar essa conversa, a gente pode no grupo. Bote lá. Não, mas se quiser uma dúvida aqui, pode jogar lá. Tem Andrei lá, tem o evangelista do pessoal dele, vai ter eu lá, vai ter os irmãos Marisa lá. Tem Paulo também, e a gente vai conversar. Amém? Vamos orar? Deus abençoe a irmã Rafaela. Qualquer dúvida, pode jogar lá. Tá certo. Hoje fui corrido mesmo para terminar ela. Vai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, queremos te agradecer e ser grato.